Fala, leitores da Bíblia, ou devo dizer leitoras, porque eu estive vendo a estatística do meu canal e o YouTube me informa que mais de 99% das pessoas que assistem os meus vídeos são mulheres. E acho que de mais de 45, 55 anos. Então, talvez eu tenha que dizer, fala, leitoras da Bíblia. Não é mesmo? Bom, se você não é mulher e não tem mais de 45 anos, deixa aí seu comentário para eu saber que você está aí me acompanhando, tá bom? A gente vai ler Atos capítulo 24, mas antes eu queria relembrar 2 versículos aqui de Atos capítulo 9. Atos capítulo 9 foi o capítulo em que Paulo foi convertido, teve aquela visão na estrada de Damasco. E aí o Senhor aparece para Ananias, para que Ananias vá até onde Paulo está, depois daquela visão, para que possa pregar o evangelho para ele, para que possa, na verdade, nem pregar o evangelho, porque ele teve um encontro com o próprio Senhor Jesus Cristo ali, mas para que pudesse batizar Paulo, né, e informá-lo a respeito do propósito de Deus para a vida dele. Então, Atos 9:15, versículo 15, diz assim: Mas o Senhor lhe disse para Ananias: Vai, porque este, que é Paulo, é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Olha só, esse era o propósito do Senhor ao chamar Paulo. Ele deveria ser instrumento para levar o seu nome perante gentios e reis. E é isso que a gente vai começar a ver aqui no capítulo 24. Paulo se apresenta diante de autoridades romanas e tem oportunidade de anunciar o evangelho. Bom, vamos então à nossa leitura, Atos capítulo 24. 5 dias depois, desceu o sumo sacerdote, Ananias, com alguns anciãos e com certo orador chamado Tértulo, os quais apresentaram ao governador libelo contra Paulo. Então veja, depois de 5 dias que Paulo está sob a tutela de Félix, então foi o sumo sacerdote Ananias com alguns anciãos e levaram um orador, ou seja, um cara que falava bem. E eles então apresentaram um libelo contra Paulo, apresentaram uma acusação contra ele. Sendo este chamado, passou Tértulo a acusá-lo, dizendo, e aqui o discurso de Tértulo, diante de Félix, o governador: Excelentíssimo Félix, tendo nós, por teu intermédio, gozado de paz perene, e também por teu providente cuidado, se terem feito notáveis reformas em benefício deste povo, sempre e por toda parte, isto reconhecemos com toda a gratidão. Então ele começa o discurso dele rasgando seda, como se o governador fosse tudo o que mais o povo judeu precisava, né? O povo judeu estava subordinado ao Império Romano e o que mais eles deveriam ansiar era a libertação desse jugo do Império Romano e não ficar rasgando seda em relação a uma autoridade romana. Entretanto, versículo 4, para não te deter por longo tempo, rogo-te que, de conformidade com a tua clemência, nos atendas por um pouco. Porque tendo nós verificado que este homem é uma peste e promove sedições entre os judeus esparsos por todo o mundo, sendo também o principal agitador da seita dos nazarenos, o qual também tentou profanar o templo, nós o prendemos com o intuito de julgá-lo segundo a nossa lei. Mentira, eles não prenderam nada, eles espancaram Paulo. Quem prendeu foi o comandante Lísias, né, e o arrebatou das mãos dos judeus,
que é o que vem aqui no versículo 7. Mas sobrevindo o comandante Lísias, o arrebatou das nossas mãos com grande violência. Olha aí, ele está dizendo que quem agiu com violência foi o comandante Lísias e não os judeus, ordenando que os seus acusadores viessem à tua presença. Tu mesmo, examinando-o, poderás tomar conhecimento de todas as coisas de que nós o acusamos. Os judeus também concordaram na acusação, afirmando que estas coisas eram assim. Então, aí está a acusação apresentada, uma acusação mentirosa, bajuladora. E aí segue o versículo 10. Paulo, tendo-lhe o governador feito o sinal que falasse, respondeu. Agora Paulo então vai fazer a sua defesa. Sabendo que há muitos anos és juiz desta nação, sinto-me à vontade para me defender, visto poderes verificar que não há mais de 12 dias desde que subi a Jerusalém para adorar. Bom, no versículo 10, Paulo, como deve ser feito em todo discurso, né? Inclusive o próprio Tértulo faz bem, ele começa com um elogio. Então, ele se sente à vontade, né, por fazer a sua defesa diante de um juiz que estava ali há tanto tempo. Então, o primeiro argumento de Paulo é, olha, eu não faz mais de 12 dias que eu vim para Jerusalém, eu não estava em Jerusalém. Então, não tem como ele ter tido tempo de amotinar um povo, amotinar quer dizer criar contenda, criar ali um tumulto em Jerusalém. E ele diz que foi para Jerusalém para adorar. Versículo 12. E que não me acharam no templo discutindo com alguém, nem tampouco amotinando o povo, fosse nas sinagogas ou na cidade. Nem te podem provar as acusações que agora fazem contra mim. De fato, eles não podem provar absolutamente nada. Eu não sei se você percebeu, mas a Antioquia é a base missionária do apóstolo Paulo, ele sempre vai para lá, mas antes de ir para lá, ele sempre passa por Jerusalém. Sempre passa por Jerusalém. Então ele realmente entende que ali é um ponto, uma base do cristianismo, os apóstolos estavam lá, ele também ia até o templo, então ele não tinha dificuldade não, ele está falando aqui a verdade mesmo. Versículo 14. Porém confesso-te que segundo o caminho que chamam seita, assim eu sirvo a Deus, ao Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos escritos dos profetas, tendo esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá ressurreição tanto de justos como de injustos. Então aqui ele fundamenta a sua doutrina. Ele serve a Deus de acordo com o caminho, que eu já disse anteriormente aqui, é o modo como ele se refere à igreja cristã, ao povo aqui que professa o nome de Jesus, e de acordo com o Antigo Testamento, de acordo com as revelações bíblicas mesmo, nada diferente do que também os judeus. Por isso também me esforço por ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens. Depois de anos vim trazer esmolas à minha nação e também fazer oferendas. E foi nesta prática que alguns judeus da Ásia me encontraram já purificado no templo, sem ajuntamento e sem tumulto. Então, veja que não foram nem os judeus de Jerusalém, foram os judeus da Ásia que encrencaram com Paulo. Ele já tinha passado pelo ritual de purificação, ele não estava com nenhum gentil dentro do templo, dentro dos lugares que ele não poderia, que um gentil não poderia entrar. Então ele foi encontrado ali fazendo nada demais, nada que nenhum judeu também não deveria fazer. O 19 eu já li, né? Olha só, e ele diz, não, vamos recapitular aqui, versículo 19 então. Os quais deviam comparecer diante de ti e acusar. O que ele está dizendo aqui? Que os judeus da Ásia, que foi quem encontrou Paulo ali e começou a confusão, eles não estavam ali para acusá-lo.
quem estava ali eram os judeus de Jerusalém. Então ele fala, olha, os judeus da Ásia não estão aqui para me acusar. Se tivessem alguma coisa contra mim, eles deveriam estar ali. Versículo 20. Ou estes mesmos digam que iniquidade acharam em mim por ocasião do meu comparecimento perante o Sinédrio. Porque depois de todo aquele problema, ele foi até o Sinédrio. E que acusação eles fazem de Paulo no Sinédrio? Nenhuma. Salvo estas palavras que clamei, estando entre eles. Hoje sou eu julgado por vós acerca da ressurreição dos mortos. Essa é a única coisa que eles poderiam usar para acusar Paulo, mas o que também não é motivo nenhum para todo esse problema. Então Félix, conhecendo mais acuradamente as coisas com respeito ao caminho, adiou a causa, dizendo, quando descer o comandante Lísias, tomarei inteiro conhecimento do vosso caso. Então ele ouviu ali Tértulo e os judeus, ouviu Paulo, mas ele já sabia, já estava conhecendo um pouco mais a respeito do caminho, e querendo ajudar Paulo também, ele não toma nenhuma decisão e fala, olha, quando vier o comandante Lísias, que foi aquele que pegou Paulo, tirou Paulo daquela situação de espancamento, né? Ele fala, quando ele vier até aqui, eu vou tomar inteiro conhecimento do caso. Versículo 22. E mandou ao centurião que conservasse a Paulo detido, tratando-o com indulgência e não impedindo que os seus próprios o servissem. Então, Félix trata muito bem Paulo, permite a visita, a companhia dos discípulos que o acompanhavam. Versículo 24. Passados alguns dias, vindo Félix com Drusila, sua mulher, que era judia, mandou chamar Paulo e passou a ouvi-lo a respeito da fé em Cristo Jesus. E aqui é muito, muito interessante a gente atentar para essa passagem. Félix, junto com a sua mulher, que é judia, se aproxima de Paulo, manda chamar Paulo para que pudesse ouvir a respeito da fé em Jesus Cristo. O testemunho de Paulo causou esse desejo em Félix de ouvir o que ele tinha a dizer. Versículo 25. Dissertando ele acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro, ficou Félix amedrontado e disse, por agora podes retirar-te, e quando eu tiver vagar, chamar-te-ei. Então ele fica muito preocupado com o que ele ouve de Paulo, sobre a justiça, sobre o domínio próprio e sobre o juízo vindouro. Né? Um sermão de 3 pontos aí, só uma brincadeira. Ele fala sobre a justiça, o domínio próprio e o juízo vindouro. Então Félix fica amedrontado e fala, tá bom, até aqui tá bom, depois eu continuo, depois eu ouço mais o que você tem a me dizer. Versículo 26, esperando também ao mesmo tempo que Paulo lhe desse dinheiro, olha só, ele esperava que Paulo lhe desse dinheiro, provavelmente para que ele pudesse então soltar Paulo, pelo que chamando-o mais frequentemente conversava com ele. Então ele tinha interesse de que Paulo, olha só o absurdo, Paulo pudesse dar dinheiro para ele, subornar ele para que ele pudesse soltar Paulo. Então, a motivação dele talvez não foi a mais legítima, a motivação no caso de chamar Paulo para ouvi-lo, mas o fato é que Paulo teve a oportunidade de fazer exatamente o que o Senhor queria que ele fizesse. E aí lembrar que Atos capítulo 9, eu li o versículo 15 e 16, se não me engano, que diz que importa que Paulo sofresse pelo nome do Senhor e desse testemunho diante dos reis, diante de pessoas fora da nação judaica, tanto pessoas comuns como também autoridades, como Félix. E acontece então que passam-se 2 anos, versículo 27. 2 anos mais tarde, Félix teve por sucessor Pórcio Festo, e querendo Félix assegurar o apoio dos judeus, manteve Paulo encarcerado. Então a gente vê a índole de Félix. Ele chamou Paulo algumas vezes para tentar conseguir dinheiro,
e manteve Paulo preso por 2 anos até que veio o seu sucessor, porque ele queria assegurar o apoio dos judeus. Porque se ele soltasse Paulo, os judeus iriam ficar contra ele, se rebelar contra o seu governo. Então ele não quis criar dificuldade com os judeus. Bom, esse é o capítulo de hoje, que eu gostaria de destacar exatamente o que eu já disse, a oportunidade que Paulo tem no meio do seu sofrimento de dar testemunho. Eu creio que a gente deve encarar os nossos sofrimentos dessa maneira. São sempre oportunidades de crescimento, são sempre oportunidades de testemunho, né? É uma coisa que talvez no dia a dia a gente não teria oportunidade, não teria condições de fazer. Num momento como esse, ou semelhante a esse, de enclausuramento, de alguma enfermidade, de alguma crise, nós acabamos tendo oportunidade de fazer, tá bom? Bom, queria pedir que você desse sua curtida, pudesse compartilhar também essa mensagem. Eu não sei se você costuma utilizar bem o YouTube, mas logo abaixo desse vídeo você tem alguns botõezinhos, um joinha que você pode clicar para dizer gostei. Isso ajuda muito para que o YouTube entenda que esse vídeo é importante e deve ser apresentado para mais pessoas, tá ok? E também tem uma setinha curvada assim, que é para compartilhar. E aí você pode compartilhar nos grupos do WhatsApp, você pode compartilhar no Facebook também, tá bom? E se você quiser deixar o seu comentário, você vai ter que correr esse vídeo até lá embaixo, vai apresentar vários vídeos do YouTube sugeridos, e lá embaixo vai ter comentários. Você pode, se você quiser, digitar um comentário ali para a gente poder interagir. Dá para você ler também os comentários das pessoas que deixam aí. Eu quero destacar aí o comentário da Iraneide. Ela disse que tem, se não me engano, 65 anos, tem deficiência auditiva e também visual, enxerga muito pouco, mas ela tem conseguido com o fone de ouvido ouvir os meus vídeos, diz que tem sido abençoada, e ela até me perguntou se eu sou de Belém do Pará, e eu disse que não, eu estou muito, muito longe, eu sou de Praia Grande, no litoral de São Paulo. Olha só onde que meu vídeo foi parar, em Belém do Pará, né? Que bênção, né? A gente poder divulgar dessa forma, de forma gratuita, inclusive, né, um conteúdo bíblico. E a média de visualizações dos vídeos tem sido em torno de 40, mais ou menos 50. E se você ajudar curtindo, compartilhando, essas visualizações podem aumentar. Inclusive eu gostaria de indicar, o vídeo está ficando muito longo, mas espero que você esteja ainda atento aqui. Gostaria de sugerir que você assista às minhas mensagens, as exposições de João. Tem uma playlist no meu canal que você pode ouvir todas as mensagens na sequência. Eu já preguei 5 mensagens na sequência mesmo, desde o início do Evangelho de João. E também tem uma playlist de aulas de teologia sistemática. Então, se você quiser, pode ir lá assistir. Eu gostaria de recomendar que você assistisse todo o vídeo. Tem muita gente, pelo que eu avaliei nas estatísticas do YouTube, muita gente abre o vídeo, mas depois sai do vídeo. Então, gostaria de encorajar você a assistir todo o vídeo. Para um tempinho, esses vídeos de pregações ou de aulas tem mais de 40, 50 minutos, então você precisa realmente parar um tempo para poder assistir. Então assista todo o tempo, e isso também ajuda aí a quantidade, não só a quantidade de visualizações, mas o tempo em que as pessoas ficam assistindo. Isso conta muito para a divulgação que o YouTube faz dos vídeos, tá bom? É isso então, Deus abençoe e até amanhã.